O romantismo, surgido na Europa no século XIX, chegou à literatura brasileira por volta de 1830 e teve como marco inicial o poema Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. O desejo de manifestar nas letras as peculiaridades do país era a característica principal dos românticos brasileiros. E essas manifestações você vai encontrar nos autores consagrados, entre eles Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo e Castro Alves. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos falando sobre romantismo, século XIX. Nas aulas de literatura portuguesa, nós estamos procurando dar os pontos mais importantes do que foi a Revolução Romântica, do ponto de vista formal e do ponto de vista temático. Aliás, o romantismo foi um dos períodos de mais importância do ponto de vista em termos de inovação em relação aos temas e em relação à forma. Em literatura brasileira, nós conversaremos sobre romantismo no Brasil, como não poderia deixar de ser, tá certo? O romantismo brasileiro, ele foi muito fecundo, muito produtivo. Ele teve grandes transformações. Foi o primeiro período da Era Nacional e estabeleceu uma revolução em termos de gosto, em termos de parâmetro. E realmente foi um romantismo muito fecundo, quer dizer, foi um período literário de grande produtividade. Nós temos poesia, temos prosa, temos teatro, ou seja, em quase todos os gêneros literários se espraiou a estética romântica, se espraiou a literatura romântica. O romantismo brasileiro tem início em 1836. Olha que bonitinho, olha que lindo aqui. Romantismo Brasil, os limites cronológicos, 1836 o início e 1881 o final do romantismo, certo? 1881 seria a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas e de Mulato, terminando o romantismo e iniciando o realismo naturalismo. Em 1836, vocês têm a publicação dos Suspiros Poéticos e Saudades, de Domingos José Gonçalves de Magalhães, lá em Paris, Suspiros Poéticos e Saudades. Inclusive, o prefácio dessa obra é considerado o Manifesto Romântico Brasileiro. Então, a publicação deste livro, Suspiros Poéticos e Saudades, de Domingos José Gonçalves de Magalhães, é considerada o marco inicial do romantismo brasileiro, Como eu disse, o romantismo brasileiro, ele se espraiou por todos os gêneros. É um período de grande fecundidade literária e também de grande qualidade, Ele se espraiou poesia, prosa e teatro. Na poesia, o romantismo brasileiro, ele assistiu ao famoso fenômeno das gerações. 3 gerações, olha que bonitinho aqui, 3 gerações. A primeira, a segunda e a terceira. Primeira, segunda e terceira. Ô, professor, que legal, hein? 3, a primeira, a segunda e a terceira. O que seriam essas gerações, hein? Gerações românticas seriam grupos, grupos de poetas, que têm as mesmas características, comungam das mesmas características e sucedem-se no tempo. A primeira antes da segunda e a segunda antes da terceira. O professor hoje está dando aula de óbvio ululante, tá certo? Olha lá, poesia. Nós adicionando a essas 3 gerações aqui, nós poderíamos entender também uma geração introdutora, o Grupo Fluminense. O Grupo Fluminense, que tem uma importância muito mais histórica, muito mais de ter iniciado o romantismo, uma função inovadora do que realmente literária. Esse Grupo Fluminense, que participou da publicação e da veiculação da revista Niterói, propagadora das ideias românticas no Brasil. Vocês têm o Gonçalves de Magalhães, o introdutor, a obra que introduz o romantismo brasileiro, o Araújo, Porto Alegre e o Torres Homem, tá certo? Poetas de pouca monta, poetas de fôlego meio razoável, pouco fôlego. Gonçalves Dias é esse grande primeiro poeta brasileiro. Vocês têm aqui, então, primeira geração, Gonçalves Dias.
É a geração indianista, indianista nacionalista, nacionalista. Cada geração romântica vai tematizar um aspecto especial do romantismo. Em termos de tema, a nossa poesia foi também muito fecunda, muito produtiva. Temos poetas de diversas formas, de diversas maneiras, e cada um a seu modo intensificando, sublinhando alguns dos valores românticos, alguns dos aspectos românticos. Então você tem aqui a primeira geração indianista nacionalista Gonçalves Dias, década de 40 a 50 do século passado, década de 40 a 50 do século passado. Depois você tem a segunda geração, né? Geração de 50 a 60, geração de 50 a 60 é a geração ultrarromântica, aquela geração conhecida como mal do século, ultrarromântica, vai intensificar algumas características do romantismo, sobretudo o egotismo, o pessimismo, né? São os românticos descabelados, a poesia de hospital, ah, meu amor, eu vou morrer amanhã. Não, pensando bem, morro hoje mesmo. E morre podre, tuberculoso, tísico. Ou seja, é o mal do século, cujo representante mais importante é Álvares de Azevedo, Manuel Antônio Álvares de Azevedo, o grande poeta pessimista, o grande poeta ultrarromântico. Então, primeira geração, Gonçalves Dias, indianista nacionalista, primeiro grande poeta a surgir no nosso romantismo. Depois, Álvares de Azevedo, segunda geração, década de 50 a 60 do século passado, olha lá, século passado. E a terceira geração, que é da década de 60 a 70 do século passado. Essa geração abandona aquela postura excessivamente egótica, excessivamente evasiva, para assumir uma postura de luta social, uma postura de preocupação social. É a poesia do Castro Alves, a poesia abolicionista, a poesia que vai trabalhar pela abolição dos escravos, vai trabalhar pela abolição dos escravos numa luta social, numa luta engajada. Então temos três gerações, voltando aqui ao quadro. Primeira, indianista, nacionalista, Gonçalves Dias. Segunda, ultrarromântica, mal do século, Álvares de Azevedo. E a terceira geração, Castro Alves, a poesia social e abolicionista. Não só de poesia viveu o romantismo brasileiro, não só de poesia viveu o nosso romantismo. Nós também temos prosa e teatro. Prosa e teatro. A prosa, nós temos também um leque muito rico de temas, de assuntos, de ambientações. Nós temos na prosa o famoso romance romântico. Ai, como era romântico o meu romance, não é? Tudo acabava bem, a menininha, pobrezinha, encontrava o rapazinho riquinho, com carrinho importadinho. Ela gostou dele, não do carro, dele. E no fim, apesar da família se interpor, não querer o casamento, ela consegue provar que realmente ama o rapaz. Não ama o carro, ama o rapaz. Casam-se e vivem felizes para sempre. Oh, meu Deus, como a vida é bonita. Vocês têm aqui, então, o romance romântico. O romance romântico, tá certo? Vocês têm três tipos de romance. As três não, Fabiano, são quatro aqui, Fabiano. Quatro. Urbano, regionalista, indianista e histórico. Urbano, regionalista, indianista e histórico. Urbano vai retratar, sobretudo, a sociedade brasileira do século XIX, não é? Normalmente, a alta sociedade brasileira, a alta sociedade carioca, não é, do Rio de Janeiro, sob o reinado de Dom Pedro II. As relações sociais dessa sociedade sob o segundo reinado, Dom Pedro II. Vocês têm o romance regionalista, que vai falar do campo brasileiro, o campo brasileiro, paragens brasileiras, a tentativa do romance brasileiro, do romantismo brasileiro em valorizar a cor local, o exótico, o regional brasileiro, o sertão brasileiro. Romance indianista, o índio brasileiro voltando, né, a ser utilizado aqui nos romances. Vocês têm poesia indianista e prosa indianista, tá certo? Poesia indianista e prosa indianista, não confundam as duas coisas, hein? E depois o romance histórico. Vai resgatar os principais fatos, né, do passado recente brasileiro, sobretudo do passado colonial do Brasil, do passado colonial brasileiro, tá certo? Romance histórico. E
Além disso, vocês têm o teatro. O teatro é, olha, gênero lírico, gênero narrativo, prosa e gênero dramático. O romantismo brasileiro estava lá para quebrar o pau. Vocês têm várias obras, né? vários autores. O Gonçalves Dias escreveu para o teatro, o Alencar escreveu para o teatro, mas o Alencar é um grande prosador, não um grande dramaturgo. Gonçalves Dias é um grande poeta, não um grande dramaturgo. O grande dramaturgo brasileiro do século XIX foi Martins Pena, um comediógrafo. O teatro brasileiro na pessoa de Martins Pena. E ali é uma comédia, é um comediógrafo. Curioso notar que o grande dramaturgo brasileiro, o grande escritor para teatro, tenha sido um comediógrafo. O Martins Pena, né? É a crítica despretensiosa de costumes, é o vaudeville, é o riso para criticar os costumes, ridendo castigat mores, ou seja, rindo você corrige os hábitos, corrige os costumes. Então temos aqui a figura de Martins Pena na sua crítica despretensiosa de costumes, peças, comédias que vão basicamente retratar a sociedade carioca do século XIX, vão opor o campo à cidade, o homem rústico que vai para a cidade e se dá mal, ou então o refinado, o urbano, o cosmopolita que vai para o campo também se dá mal. Então vocês têm vários aspectos de comédia que o Martins Pena imprime em suas obras. O Noviço, Juízo de Paz na Roça, Judas em Sábado de Aleluia e assim por diante. Martins Pena, teatro, crítica despretensiosa de costumes. Vimos então que o romantismo brasileiro foi muito fecundo, foi muito produtivo, se espraiou em vários gêneros. Podemos falar, é bom sempre entender isso. É comum às gerações românticas brasileiras, Alencar da primeira, da segunda, da terceira. Seria interessante nós dizermos que as gerações só aconteceram na poesia, tá? Vamos deixar as gerações para a poesia. E o romance, aqueles 4 tipos: urbano, regionalista, indianista e histórico, tá certo? Poesia, prosa e teatro. A próxima aula nós começaremos a falar de primeira geração romântica e a figura soberba de Gonçalves Dias.